Dia D, o novo filme de Steven Spielberg, que estreou no cinema semana passada. Eu fui ver e queria deixar aqui algumas impressões e um convite para a gente refletir um pouquinho. Eu fiz de improviso, não tem nenhum teleprompter, não tem nenhum roteiro escrito. Eu quero trazer para vocês de uma forma espontânea alguns elementos interessantes que me fizeram pensar, me fizeram e trouxeram subsídio para eu poder formar uma certa opinião sobre o que está acontecendo hoje na atualidade. E o Dia D é um filme que eu já posso dizer de antemão corajoso. O Spielberg, tirando a parte cinematográfica, técnica, eu vou deixar isso para os críticos. Eu não sou crítico de cinema, mas ele foi corajoso porque ele trouxe uma questão que diz muito mais respeito sobre o ser humano do que sobre uma visita extraterrestre no mundo, né? Uma aproximação extraterrestre. Claro, o filme trata sobre esse assunto, mas ele nos bastidores, né, da história, o filme é muito mais sobre como a gente age perante o desconhecido. E mais, e quando o desconhecido se manifesta dentro de nós. Quando nós começamos a abrir a percepção para as coisas que antes a gente não entendia direito, né? Quando o fenômeno ele está na tua frente e você tem que lidar com ele de alguma forma. E mais, como você interage com as pessoas próximas a você diante de uma transformação interna, de uma esquisitice, vou usar essa palavra, que emerge de dentro de você. Essa esquisitice é muito interessante, porque vocês vão ver no filme, eu aconselho todos a verem, eu acho importantíssimo o tema abordado e a forma como o Spielberg colocou esse tema. Quando eu falo esquisitice, normalmente a gente se protege em padrões de convivência, né, em padrões de relacionamento. A gente respeita determinadas formas onde a gente vai ser aceito melhor na sociedade. Então, quando acontece algo diferente, quando acontece algo que nos tira do padrão, é muito difícil a gente conseguir lidar com os nossos sentimentos e lidar com o outro e tentar fazer que o outro pelo menos compreenda que a gente está passando por dificuldades ou por momentos de transformação interna. Porque geralmente o outro quer te enxergar exatamente da mesma forma. Ele não admite a transformação nem em si mesmo, quanto mais no outro, né? A gente geralmente fala, né, sem pensar, ninguém muda, todo mundo é igual, todo mundo é a mesma coisa. E não é verdade, gente. Aliás, geralmente quem fala isso, né, que ninguém muda, que ninguém se transforma, são as pessoas que não olham para dentro, que não querem mudar e joga para o mundo, né? Mas as pessoas se transformam sim. E mais, o impacto é muito grande. E a transformação é necessária. Um dia, mais cedo ou mais tarde, todos nós vamos passar por uma transformação e abandonar o que é velho, né? E o filme trata disso. E trata disso muito bem. Como a gente quebra todo esse automatismo que a gente foi ensinado ou treinado a seguir. Muitas coisas que a gente acha que a gente acredita por fé foi passado de geração para geração, principalmente na religião, né? A religião vem de uma tradição familiar, né? Ou de uma postura social, ou de algo que a gente entrou em contato com na escola, por exemplo, que a gente nunca foi confrontado em pensar, criticar, né? Olhar os conceitos que nos são apresentados com um olhar crítico, né? Um olhar científico até, né? De experimentar e ver o que serve e o que não serve. A gente simplesmente aceita. E o filme ele traz essa condição de e se algo muito diferente acontecer? E se algo muito impactante vier para a humanidade e a gente tiver que conviver com isso? Como a gente vai lidar com um evento global que traga necessidade
da gente sair da zona de conforto, sair daquilo que a gente acha que é certo. É sobre isso que trata o filme. Ah, a gente ainda vive num mundo onde poucos detêm a informação e mais, os poucos que detêm a informação têm poder para manipular esta informação em prol da manutenção do controle, da manutenção do status quo. E a culpa deles, né? A responsabilidade é deles só? Não. Por incrível que pareça, é nossa. Enquanto nós tivermos uma postura de aceitação, de submissão a esse status quo, né? Ou vamos pegar mais um nível pessoal, de falta de questionamento dos nossos próprios valores, né? De nos manter nessa bolha de realidade que a gente construiu, seja na forma de enxergar o outro, na forma de enxergar nós mesmos, no nosso conceito de religião, de fé. Enquanto a gente mantiver essa corrente, né, que nos aprisiona, a gente vai dar espaço para essa manipulação, para esse controle continuar no nosso planeta. Então, o filme Dia D nos convida a abraçar o diferente. E, sobretudo, o diferente dentro de nós. O que é aquilo que eu coloco embaixo do tapete ao longo da minha vida toda por medo de enxergar, por medo de desenvolver em nós mesmos, ou por condicionamento. Então vale a pena assistir o filme. Ah, eu acredito que, aí uma opinião minha, uma crença minha, que a humanidade está passando por uma transformação meio que a fórceps, porque me parece que não dá mais para a gente fazer as mesmas coisas que a gente sempre fez ao longo da história. Não dá mais para a gente agir da mesma forma. Não dá mais para a gente se relacionar da mesma forma com os seres humanos. Não tem mais espaço para amizades superficiais, né? A gente está precisando mergulhar profundamente no autoconhecimento e mais, estarmos dispostos a abandonar as certezas, os nossos conceitos. A gente precisa diferenciar o que é conceitual e o que é valor. A gente mistura conceito com valor. E conceito está mais para juízo de valor do que o valor em si. Nós todos atribuímos valor às coisas no dia a dia, ou na nossa vida. O problema não é isso. Tudo tem um valor. O problema é que o nosso valor, aquilo que a gente atribui, a gente encare como sendo único, valor absoluto. E quando a gente enxerga uma outra pessoa com um valor diferente sobre aquele mesmo assunto, sobre aquele mesmo enfoque, a gente segrega, a gente olha com preconceito, com discriminação. Daí a polarização que a gente está vivendo. Porque a gente não consegue aproximar aquele valor que difere do nosso e tentar, pelo menos, enxergar o porquê a pessoa enxerga daquela forma. Por que a pessoa tem aquele valor diverso do nosso? Né? Entender o porquê do outro. Não precisa adotar o valor dele. É entender o porquê a pessoa pensa diferente. Nem esse movimento a gente faz. Então imagina vocês, né? A gente passou aí séculos, né, com uma ciência cartesiana nos colocando na cabeça de que nós somos os únicos seres existentes no universo, porque nós somos um milagre, né? Nós somos um acaso da natureza. Tudo aconteceu de uma maneira muito singular, impossível, e é uma em 1 bilhão acontecer o que aconteceu no planeta Terra. Isso sendo martelado na nossa cabeça. Imagina chegando seres de outro planeta, olhando para a gente com esse tipo de mentalidade, como é que eles vão lidar? Né? A gente não teve espaço para questionar. A gente vive de pacotes de informação, seja de comportamento, seja científico, cartesiano, né? Não estou falando da ciência no lato sensu. A ciência no lato sensu ela é investigativa. Ela questiona o tempo inteiro. Estou falando da ciência padronizada, a ciência que está na mão de poucos que dominam a informação.
Então, o filme Dia D é um filme para a gente questionar esses valores, para a gente começar a se libertar de nós mesmos, das correntes que a gente coloca nos nossos próprios pés, e ter a coragem de fazer um movimento rumo ao desconhecido, né? Rumo à dúvida, sair da bolha de certeza. E isso influencia e vai influenciar em vários aspectos da nossa vida. Porque a gente vai ter que ser assim como pai e mãe também. Vamos ter que olhar os nossos filhos e, e parar de repetir os mesmos erros. Parar de proteger, entre mil aspas, protegê-los do mundo. Evitar que eles sofram, sendo que o mundo vai convidar sempre as pessoas ao conflito. Isso vai alterar a relação entre os casais. A gente vai ser menos dono do outro e mais coparticipativo nas relações conjugais. Vai mudar nas amizades. A gente vai parar com amizades de bar, superficiais, sociais, e vamos mergulhar mais no outro. O que essa amizade significa na minha vida? E começar a separar as pessoas que prejudicam e as amizades verdadeiras. Então, todos esses aspectos, se você entrar nesse filme de mente aberta, de coração aberto, você vai ver que todos esses aspectos, eles são trazidos de alguma forma para a nossa reflexão. Então é isso. É um convite que eu estou fazendo para vocês. Assistam esse filme. Ele é excelente. E, terminando, praxe do YouTube, se inscrevam no meu canal, me ajudem nos comentários, ativem esse sininho para ajudar a boa informação, a boa reflexão, trazer entre nós um senso de unidade, trocas de informação, parar com briga e a gente começar a trocar informação e trocar impressões sobre a existência, sobre a nossa vida, que é o que há de mais rico que a gente tem. Porque quando a gente for embora daqui, quer vocês acreditem ou não, se há outro mundo nos esperando, outra realidade nos esperando fora da física, se você não acredita em nada disso, pelo menos que no limiar entre a vida e a morte, você saia com uma sensação de satisfação. Eu vivi plenamente, eu amei plenamente, eu compreendi o outro, procurei compreender da melhor forma. Eu briguei menos, eu entendi mais a aflição do outro, eu entendi mais a essência do outro e a essência de mim mesmo. Isso é precioso, gente. A gente precisa começar agora a promover esse tipo de atitude na vida. Não interessa o que o outro acredita e o que você acredita. Interessa é como eu vou conviver em paz comigo mesmo, com o outro e socialmente, obviamente. Tá bom? Valeu!